boa tarde coletiva a todos vocês, né? Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de poder conversar com vocês. Na verdade, assim, o Leandro me falou, é uma palestra, mas acho que o que eu vou fazer com vocês é trazer algumas ideias e dialogar com vocês, né? Não pretendo fazer uma palestra, eu falando o tempo todo, tá? É um diálogo, eu acho, né? Uma proposição de um diálogo, e eu acho que é muito mais interessante, né? Ele tinha me falado um pouquinho do projeto da Coprocesso, e agora o Jerônimo aprofundou um pouco esse trabalho inspiratório, e eu acho que de certa forma conspiratório à medida em que ele busca, né, a autonomia, a liberdade, né, do pensamento, né, da expressão, né, e isso cada vez mais a gente vê que estão se tornando valores, né, depreciados na nossa sociedade, né, pensar, ser autônomo, né, ter as próprias ideias, né, tá parecendo coisa do outro mundo. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que vocês têm aqui, né? Claro que numa escala micro, mas um movimento contra a corrente do que hoje é hegemônico, né? Que é o de não valorizar, né, a sensibilidade, o pensamento, a expressão, né? Ao contrário, massificar tudo, né? Tudo pela lógica do mercado, né? O que é esteticamente dito como bonito, bem feito, belo, né? Então eu que fico satisfeita de estar aqui, de conhecer vocês, né? Espero ter a oportunidade de estar em outros momentos, por exemplo na Tapioca, viu, seu e poder partilhar, né, dessa iniciativa com vocês, tá? Eu sou formada em Geografia pela USP, fiz lá o meu mestrado e doutorado. Não fiz aquela carreira que hoje é muito comum para alguns, sai do graduação, já começa o mestrado, acaba o mestrado e faz doutorado. Não, eu saí da graduação, eu já trabalhava, eu continuei trabalhando, fui fazer o mestrado, fiz o mestrado trabalhando, depois tive meus 2 filhos, esperei que eles ficassem um pouco maior, depois que eu voltei para o doutorado. Então assim, né, eu sou doutora desde 2008, né, não faz tanto tempo assim, mas estou na USP desde 2010. Eu dei aula há muitos anos na Fundação Santo André, né? Sou professora da Fundação Santo André, fui professora há 20 anos. Bom, o Leonardo tinha me pedido que fizesse alguma coisa em torno, né, do tema Santo André em teu solo semeias a vida, que está no hino, o Jerônimo me explicou agora, né, dos volumes. E aí depois lá no e-mail que eu pensasse alguma coisa que mostrasse como Santo André foi se formando, né, até chegar nos dias de hoje, as transformações. Então, eu pensei algo bastante com imagens. Eu fui ao Museu de Santo André, né, eu já tinha algumas imagens, eu fui ao museu para pegar algumas novas, mas eles estão demorando um tempinho para poder, você vai lá, você pega e faz a requisição, aí tem um tempo para devolver, e aí não deu o tempo das imagens novas. Então eu espero que as que eu tenha trazido sejam suficientes para a gente conversar. Ixi, será que eu preciso aumentar? Dá para? Dá. Para lá no fundo, não sei. Vocês aí no fundo, dá? Bom, antes de falar propriamente de Santo André, né, acho que é interessante a gente pensar sobre cidade, né? Nós estamos falando, quando a gente fala Santo André, nós estamos falando de um município que é extremamente urbanizado, né, que faz parte de uma região metropolitana, da maior região metropolitana do Brasil, né? Então, o nosso ponto de partida o que é uma cidade, né? O que é uma cidade? Né? Muitas vezes no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, né, na correria do nosso trabalho, de dar conta de todas as coisas que a gente tem que fazer na vida, parece que a cidade é algo externo à sociedade, é como se ela fosse uma criação que não fosse uma criação social, né? Às vezes até a gente fala, nossa, mas que caos, né? Nossa, mas que coisa feia,
nossa, mas que passo mal cuidado. Enfim, qualquer observação desse tipo, como se esse espaço não fosse um produto da forma como a sociedade está organizada, né? Então, ela é uma relação alienada que nós temos com a cidade nesse sentido. Muitas vezes ela aparece para a gente como sendo produzido por elementos que a gente desconhece, né? E que como se a gente não tivesse condição de transformá-la, né? Então, a primeira ideia que eu gostaria de discutir com vocês não, né? A cidade é um produto social e é um produto histórico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é um resultado da natureza, de uma evolução de elementos naturais. Não, ela é produto, né, de um determinado momento da história, quando lá no Oriente Médio, determinados aldeamentos conseguiram produzir o excedente alimentar. A produção contínua do excedente permitiu dividir aquela sociedade entre aqueles que continuariam no trabalho agrícola, né, na produção, e aqueles que já poderiam se distinguir sendo o soldado, o guerreiro, o sacerdote, ou seja lá o nome que se dê, curandeiro, enfim, aquele que cuidasse, né, da questão espiritual do grupo, né? Enfim, é a produção do excedente que gera a possibilidade da criação de um espaço diferente daquele do campo, tá? Onde esse excedente foi armazenado, onde essas classes sociais, né, esses grupos sociais começaram a habitar, né, e a proteger. Por quê? Porque ali era um lugar que se armazenava esse excedente, né, e ele era fundamental para a reprodução daquele grupo. Então, não vou falar aqui sobre toda a história da cidade, apenas esse elemento, né, isso, né, há 10 mil anos atrás, lá no Rio Tigre, no Eufrates, né, nós tivemos depois as cidades europeias, né, com outra característica. Na Idade Média, né, essas cidades se fecharam, né? Então, oi, boa tarde, tudo bem? Enfim, né, o modo como cada sociedade na história se organiza, né, se revela através das suas cidades. Então, por exemplo, se a gente pudesse hoje, né, fotografar, né, o que era aquele espaço da Europa na Idade Média, né, vamos pensar lá no feudalismo, tá? Nós não veríamos um espaço, por exemplo, com tantos meios de circulação, né, com tantos caminhos, com tantas vias, com tantas ferrovias, etc. Por quê? Porque cada feudo era voltado para a autossubsistência. O que sobrava é que era trocado. O fundamento daquela sociedade não era a troca, não era a circulação monetária, o dinheiro, né? O fundamento era a posse da terra, que naquele caso era da igreja, era dos nobres e tinha lá, né, todos os estamentos, tá? Mas veja, isso fazia com que aquela sociedade não fosse uma sociedade de grande circulação, nem tampouco de circulação de mercadorias. O desenvolvimento do capitalismo traz para a cidade uma outra dimensão, completamente diferente daquelas cidades que tinham se produzido na história, né? E a Revolução Industrial foi um marco disso. Por quê? Porque a partir dela, né, a produção de mercadorias, o trabalho assalariado, a exploração do trabalho, né, isso passa a ser o motor da nossa sociedade. E a acumulação. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que prioriza, o modo de organização da nossa sociedade, que prioriza a acumulação de riqueza, seja na forma de dinheiro, né, seja na forma de mercadoria. Em terras, né? Mas essa terra ela tem que se movimentar no mercado para dar dinheiro, né? Ela precisa ser especulada, vamos dizer assim, não é a terra para produzir necessariamente, então, como era na Idade Média, né? É a terra muito mais para ganhar dinheiro com ela do que para produzir, né? Então,
a gente diz, a riqueza móvel, essa que a gente é capaz de carregar, que no caso é o dinheiro, né, e a acumulação, é o motor da nossa sociedade. Evidentemente, isso não é igual para todos da nossa sociedade. Né? Não são todos que acumulam igual, não são todos que têm os mesmos ganhos na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, essa sociedade que emerge, fundamentalmente depois da Revolução Industrial, é profundamente desigual. Né? Profundamente desigual. E se a gente olhar os escritos sobre as cidades europeias no século XIX, sejam escritos literários, por exemplo, Charles Dickens, né? Ou outros, né? Ou escritos acadêmicos, que cidade europeia nós vamos encontrar ali? Uma cidade que mostra essa desigualdade. Né? Os bairros operários, a habitação operária eram extremamente precários. Né? Enquanto, de outro lado, a riqueza florescia. Né? Então, se a gente tiver que entender, por exemplo, bom, mas Santo André não tem a ver com a Europa. Não. Mas a história da formação de Santo André tem a ver com essa história. Né? Porque Santo André não está isolado desse mundo. Ao contrário. Né? Ela se tornou uma área industrial também. Né? E também muito desigual. E teve pessoas também que vieram da Europa. Para cá, exato. Né? Então, lembrando que o fato de na nossa sociedade a gente estar organizado para produzir bens e acumular bens e dinheiro, né, faz com que as decisões, por exemplo, sobre vamos produzir moradia operária ou não, vamos abrir determinada avenida ou creche, vamos fazer transformações, vamos produzir um parque público na periferia ou não. Estas decisões estão relacionadas a essa necessidade de acumulação fundamentalmente. Então, se vocês olharem para todas as grandes cidades, o que mais vai impactar nos nossos olhos? A quantidade de vias de circulação. Por que será, professor? Porque, vejam, o modo como nós produzimos, né, o trabalho especializado, fragmentado, faz com que se antes, por exemplo, Jerônimo, que era artesão, conseguisse fazer sozinho a cadeira, ele comprava madeira, ele desenhava a cadeira, né? Ele fazia o molde, pintava, etc. A Revolução Industrial, isso tende a cair, a terminar. Né? Então ele vai trabalhar numa fábrica de cadeira que só faz os pés da cadeira. O outro vai fazer o estofado, a outra é a tinta que vai passar no pé. Veja, mas por quê? Porque a produção tem que ser em escala, lembra? Porque a gente tem que acumular e produzir muito. Né? Então, essa condição faz com que eu tenha que ter no mesmo lugar várias indústrias próximas. Por que elas ficam próximas? Porque elas economizam. Tá? Então, se eu vendo a tinta para o Jerônimo passar na cadeira dele, e eu estou próximo dele, tá? Nossas duas empresas vão aproveitar a mesma infraestrutura da cidade, a energia, o saneamento. Então, esse custo vai ser diluído para nós. E o transporte das nossas mercadorias vai ficar mais barato entre nós. Reparem como Cubatão, que vocês conhecem, como tem tanta indústria química ali. Porque a troca entre eles de produtos é fenomenal. E isso barateia o custo para a empresa. Só que, como ela produz em grande escala, nem tudo que se produz é vendido ali. Né? Então, embora a produção seja concentrada em alguns lugares, veja, nós consumimos hoje tudo da China. A produção está concentrada lá em alguns polos, mas ela vai para o mundo todo. Por que precisa ir para o mundo todo? Porque não adianta eu explorar o trabalho e produzir 200 milhões desse óculos se eu não vender o óculos. Eu tenho que falar para as pessoas, esse não porque é de grau, né? Mas vamos supor um óculos de marca. Eu tenho que convencer as pessoas de que não é qualquer óculos, é um óculos de marca que a celebridade X usa e a outra apareceu na TV fazendo não sei o que tem que ser comprado. É um
É o marketing, exato. Eu tenho que convencer as pessoas que ele tem que consumir isso. Então veja, a produção está concentrada em algumas grandes cidades. De carros, por exemplo, já teve concentrado em Detroit, nos Estados Unidos. Hoje não está mais. No ABC, tá certo? Mas a circulação das mercadorias cada vez mais está mais distante. E isso implica em investir cada vez mais, não em lugares de ficar, da população ficar, se encontrar e conversar. Não mais praças, avenidas, vias, né? Para quê? Para circular. A mercadoria tem uma expansão. Exato, exatamente. Tá? Para o processo. Então, é nesse sentido que eu coloquei aí, né? Que a cidade revela as relações sociais de cada época, né? E a nossa cidade de Santo André também revela essas relações sociais, né? E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né? Como ela guarda essa dimensão material. O que é a dimensão material, né? São as edificações presentes na cidade, não é? Ela revela, tem igreja, tem fábrica, tem supermercado, tem indústria, tem escola, hospital, posto de policial, de bombeiro. Isso, né, compõe aquilo que a gente... residências de diferentes tipos, compõe o que a gente chama de uma dimensão material da cidade. Tá? Por que essa dimensão é importante a gente começar a observar? Ou não é, não sei. Ela revela uma identidade? Pode revelar uma identidade, né? Ela pode nos ajudar a nos lembrar da nossa identidade, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma fábrica antiga que é preservada, que vira um centro cultural, né, para o trabalhador, o que está preservado ali? A memória do trabalhador, a história, né? Então, ou mesmo um campo de futebol, de várzea, por exemplo, né? Que teve lá tantos times no passado que fizeram seus campeonatos, né? As suas disputas, as suas festas ali, é um lugar de encontro da sociedade. Né? Então, preservar determinados lugares, não estou falando necessariamente em tombar os lugares, oficialmente, estou falando em preservar determinados lugares, né? Diz respeito à nossa história, mas nós estamos pouco atentos a isso, né? E quando ficamos atentos a isso, muitas vezes vem alguém e diz pra gente: preservar Campinho de Várzea? Não, bonito é o palacete que tem do Barão de Café. Será que é? Então é uma pergunta pra gente pensar. Tá? Por que muitas vezes o que se preserva, tá, são imóveis, são referências de um determinado grupo social? A gente está habituado a ouvir uma história contada, né, por aqueles que são hegemônicos. Por isso eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, né, porque vocês têm condição de, a partir, né, das experiências de vocês, revelar outras inúmeras, né, maneiras pelas quais essa cidade se desenvolveu. Eu estou falando, a cidade tem uma dimensão material e social. A gente não pode esquecer que essa cidade não é produzida por relações que acontecem só dentro dela, né? Há relações que estão fora dela e que influenciam na condição dela, tá? Por exemplo, Detroit, que a gente comentou, né? Foi um parque industrial automobilístico fortíssimo nos Estados Unidos. Durante algum tempo, o maior parque de produção automobilística do mundo. Tá? De repente, por decisão das empresas, não de ninguém da cidade, elas foram embora. Tá? Então veja, né? E isso modificou, trouxe uma série de problemas para a cidade que não foram causados por relações de dentro dela, mas por razões de fora dela. Eles quiseram ganhar dinheiro em outro lugar, não é? Então, essa dimensão material, ela ajuda a gente também, muitas vezes, a ter uma dimensão temporal da construção da cidade, né?
Então, como eu disse a vocês, se a gente consegue preservar, por exemplo, uma fábrica que estava aqui desde o século XIX, ela revela, né, para as pessoas da cidade, olha, essa cidade não nasceu quando eu nasci, né? Ela tem uma história, teve gente que passou por aqui e que ajudou a construir essa cidade, né? Na sua profissão, no seu modo de vida, na sua organização social, de partido, enfim, de ONG, seja lá do que for. Se eu destruo toda essa parte edificada, a chance de eu ter identidade com essa cidade, porque é uma identidade efêmera, né? Você perde essa identidade com uma história da cidade, né? E, infelizmente, a maior parte do que a gente vê é isso, né? A perda desse referencial, né? Dessa possibilidade de ter a referência. Meu pai era serralheiro e minha mãe era faxineira. Mas eu trabalhava no escritório de advocacia. E eles falaram, vai fazer direito. Eu fiz vestibular para direito de São Bernardo e entrei. Falei, eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula. Eles pagaram a matrícula para mim. 3 dias depois saiu o resultado da USP. Eu falei, eu não quero ir, eu quero ir para a USP. Eles falaram para mim assim, o quê? Você vai deixar de ser uma advogada, juíza, para ser professora e de geografia, pelo amor de Deus, desse jeito. Eu falei para eles, falei assim, ó, se eu for advogada, eu vou ser medíocre. Então eu prefiro ser professora, que é o que eu gosto de fazer. Mas não é fácil, entendeu? E a maior parte dos pais, mesmo sem perceber, vão reproduzindo. Por quê? Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui é comum? Não. Né? Ao contrário, está cada um na sua casa, fazendo suas coisas, ouvindo, né, os canais de TV chamando para restituir a democracia no Brasil. Não é isso? Né? E esse tipo de encontro que a gente está tendo, de poder conhecer um pouco mais sobre como nós vivemos, como é a nossa cidade, não se fala sequer na escola. Né? Então, a chance, né, dessa reprodução, dessa fala, desse modo de ver se vai continuar, é maior. Né? É isso. Então, vamos lá, às vezes a gente tem convivência de formas antigas na cidade com formas novas e às vezes a gente tem destruição simplesmente dessas formas. Né? A gente vai ver alguns exemplos. Tá? A cidade também revela as relações sociais de produção. A Anitta falou agora da formação das favelas. Né? Ora, não era uma escolha. Acontece que no Brasil, no salário da classe trabalhadora, inclusive no salário mínimo que o Getúlio decretou, nunca foi incluso o custo da habitação. Claro. É como se o trabalhador não tivesse que morar. Ele fica por aí vagando em algum lugar, né? Não precisa morar. Tá? Associado a isso, não tinha políticas públicas de construção de habitação popular. Tá? Então, você quer a força de... O empresário quer usar a força de trabalho, tá? Mas, veja, quando era escravidão, por favor, não entenda que eu estou fazendo defesa da escravidão, vou explicar. Pelo amor de Deus. Não é isso. É que o escravo, ele é a mercadoria do dono. Então, ele tem que dar comida e um lugar de morar para o escravo, porque ele é a mercadoria dele. O trabalhador assalariado, por que ele é chamado de livre? Porque ao longo da história ele foi ficando livre de tudo mesmo. Tá? Perdeu tudo, perdeu a terra, perdeu os instrumentos de trabalho, perdeu qualquer condição de ser autônomo para ter que se vender como força de trabalho. Né? E nesse processo, né, ele sabe que ele produz muito mais do que aquilo que ele realmente ganha. Né? Então, quando ele vai para a cidade, está se industrializando, né, com a migração, etc., ele não vai morar numa área que tem já água, luz, calçamento, etc. Não porque ele não quer, mas é porque para ter um acesso àquele lugar, ele tem que pagar por ele. Né? Então, ter acesso à cidade começa pelo morar e começa pelo pagar por ele. Né?
Então, nesse sentido, a cidade revela as relações de produção. Por exemplo, a moradia, né, o lugar de moradia, né, daqueles que são proprietários do comércio, da indústria, dos serviços, etc. E aqueles que não são proprietários de nada, a não ser da sua própria força de trabalho. E que na nossa história, o direito à moradia nunca foi considerado. Então, qual era a alternativa? Eu tenho que morar, porque no dia seguinte, eu tenho que descansar meu esqueleto, porque no dia seguinte eu tenho que estar na Volks, eu tenho que estar na Scania. Eu tive ali no Areião, no Jardim Caçula, a maior parte daqueles que formaram aquelas ocupações eram funcionários das grandes automobilísticas, que não conseguiam, nem sendo funcionário de multinacional, comprar um lote. Muitas vezes eles compravam, né, achando que estavam comprando lote regular, né? Mas não conseguiam comprar um lote numa área já urbanizada. E aí é o que restou de alternativa. Então, isso expressa relações de produção. A cidade também expressa o poder político, né? A potência do paço municipal na cidade, né? Em todos os lugares, não estou falando só daqui, né? Geralmente, as áreas que concentram o poder político são imponentes, não é? E fica na região nobre. E fica na região nobre da cidade. Por quê? Ó, de quem eu sou companheiro. É porque o Estado é o companheiro das elites, vamos dizer assim. Não é? Então, é aí que ela está localizada. E a cidade revela isso também. Mas ela revela também o nosso cotidiano. Nós temos um cotidiano para lidar, né? Temos que acordar cedo, pegar o ônibus, o trem, andar, seja lá o carro, moto, né? Trabalhar. Por que a gente tem que trabalhar? Ora, porque se todos nós não tivéssemos cumprido duas necessidades básicas, nós não estaríamos aqui hoje. Nós nos alimentamos e nós tomamos água. Se nós tivéssemos, sem cumprir essas duas coisas mais básicas, nós não estaríamos aqui, concorda? Só que para fazer hoje essas duas coisas mais básicas, veja que eu não estou nem pensando em descansar, essa mais primitiva, para manter a gente vivo. O que a gente precisa ter? Dinheiro. Né? A gente não planta mais, não tem mais... A urbanização não permite mais que a gente tenha uma casa e consiga criar porco, galinha, ter horta. Não dá. Né? Então a gente vende a nossa força de trabalho para poder ter dinheiro, para poder se reproduzir como trabalhador. Né? Para criar os filhos, para tentar dar aos filhos uma educação melhor do que o que a gente teve, né? Enfim. Né? E esse cotidiano é permeado também pelas nossas relações pessoais. Né? Por essas possibilidades de insurgência. Né? Então, eu acho que aqui, com esse trabalho que vocês vão fazer, é uma insurgência nesse sentido. Né? Porque não é a lógica hegemônica que está determinando. Vocês estão aqui porque querem expressar livremente o seu pensamento, porque querem trocar ideias, querem compartilhar experiências. Né? E isso, hoje, na nossa sociedade, por incrível que pareça, é ser insurgente. Né? Isso que deveria ser o motor, né, de todas as relações, hoje é ser insurgente. Né? Quer dizer, é nadar contra a corrente. Né? Então, esse cotidiano, embora ele seja muito opressor, no sentido de que nós temos que dar conta de muitas tarefas. Né? A gente chega no final do dia e está exausto. Né, do corre-corre, do transporte, etc. Mas também é no cotidiano que eu converso com o dono da padaria, que eu conheço a pessoa da farmácia, que eu sei que a vizinha está passando não sei o que necessidade. E é nesse cotidiano que a gente acaba também tecendo relações que podem possibilitar mudanças. Por quê? Porque nesse cotidiano eu descubro que os problemas meus também são os do Jorge, também são os da Marli, também são os do Leonardo, e aí eu começo a pensar, então não sou eu que sou um fracasso. Né? Não sou eu. Pera lá, olha, um monte de gente está vivendo essa situação. Tenho amigos que estão pensando como eu, que querem mudar o mundo, que tem uma... poxa, e isso, né, pode gerar
todas. Então, o cotidiano na cidade, né, permite essas insurgências. Né? Eu acho que a gente está vivendo um aprofundamento, né, dessa cisão, vamos dizer assim, né, cada vez maior. Né? Porque a gente comentou que o capitalismo é uma sociedade de acumulação, mas o maior ganho do capitalismo é cooptar o nosso tempo. Vocês já se deram conta, né, do quanto, por exemplo, o capitalismo, para se desenvolver, ele precisou controlar o nosso tempo fora da fábrica. Dentro da fábrica ele é todo controlado, certo? Quanto você tem que fazer de produtividade, em tal período, quanto você tem que... Mas, para que ele pudesse sobreviver no século XX, ele precisou criar mecanismos para que, mesmo fora da fábrica, a gente tivesse envolvido com a sua produção. Então, não necessariamente. Por exemplo, se a gente perguntar para as pessoas mais velhas que vocês conhecem, a palavra lazer, por exemplo, não existia. Meus avós, você vai, vou ter um lazer, um fim de semana de lazer? O que era um fim de semana de lazer? Não é? Ah, eu vou fazer turismo nas férias. Não, tinha o tempo do trabalho na fábrica ou no comércio e o tempo do não trabalho. O tempo do não trabalho era gasto com a família, passeio, piquenique em parque, visitar alguém em outras cidades, né? Não era lazer, não era uma atividade econômica. Vejam que agora o nosso tempo livre se transforma, ele está sempre mediado por uma atividade econômica. Então a pessoa trabalha 12 meses no ano para comprar um diabo de um pacote da CVC, para achar que ele vai estar livre de todas as pressões. Quando na verdade, uma vez no ano. Não é, querida? Não, e aí assim, ele não percebe que aquilo tudo é normatizado, né? Ele chega lá e tem hora para ir no City Tour, ele tem que entrar no ônibus naquela hora, tem que descer do ônibus naquela... Meu, é igual a fábrica, perceba, pagar os pacotes, é uma fábrica. Então, tudo é atividade econômica, né? É nesse sentido que eu estou falando. Veja, isso não era uma atividade econômica. Aí ele foi, descansou. E depois, ó, lerê, vai pagar. Cérebro, mas depois eu fiz. Quando descansa o cérebro, porque também às vezes é tão normatizado o negócio que é ruim, né? Chega a ser estressante. Eu não gosto não, assim, não é? A pessoa fica... Eu nunca fiz pra fora, né? Eu viajo assim, cada 3 meses, eu fui dois. Sim, um dia só. É. Mas a coisa é muito... Então, assim, eu quis mostrar para vocês, vejam como, né, o nosso tempo, que antes era ali... Vocês já viram alguém falar, por exemplo, que não está fazendo nada de nada? É difícil. Não é? Não é? Você chega, você liga, você está fazendo, alguém já te fala assim, nada, mas nada mesmo? Não, estou vendo TV. Não, porque parece que virou, né, um pecado na nossa sociedade não fazer nada. E não fazer nada é excelente para a gente entrar em contato conosco mesmo, né, para a gente se pensar, para a gente pensar a relação com o outro. Mas o capitalismo não quer que a gente pense sobre a gente, sobre o que é a nossa vida. Então agora a gente não está fazendo nada e está no WhatsApp. Está usando, está mostrando. Você está no cinema vendo o filme e eu pego o seu voz. E aquele povo com o WhatsApp ligado, o celular, eu falo, gente, mas o que é isso? Mas por quê? Eles jogam as coisas que o povo capta. É porque é difícil romper sozinho, né? Quando é que você consegue perceber isso? Quando a gente vai conversando com o outro, aí você começa a se policiar, você fala, opa, né, pera lá, eu vou parar com isso. Né? Eu fui uma criança que muitas vezes não fazia nada, eu sentava assim, põe meus pés para cima da parede e ficava lá. Sabe, sem fazer nada? Vocês devem ter feito isso também. Hoje eles têm tantas atividades. Hoje eles têm que fazer alguma coisa o tempo todo. O tempo, por isso que eles têm que tomar Ritalina. Tem que tomar? Não, por isso que os médicos dão remédio. Lógico, as crianças não têm condição mais de ser criança. Na nossa cidade tem um mito. Né? Um mito fundador. Um mito de que nossa cidade é do século XVI, em 1550, quando João Ramalho subiu, viu a Bartiga, apaixonou e formou Santo André. Né? Eu não estou dizendo que isso não tenha acontecido.
disso. Né? Mas se a gente quer buscar na história a gênese do que é Santo André, não está nesse momento da história. 6 anos depois, essa vila foi dissolvida e as pessoas foram obrigadas a ir para São Paulo. Ela não existiu continuamente desde 1550 até os dias atuais. Né? Então, historicamente, né, o marco da nossa cidade é a ferrovia, né, que ligava Jundiaí a Santos e cujo trajeto escolheu a várzea do rio Tamanduateí exatamente por ser menos custoso para a implantação da ferrovia, dos terrenos mais planos, e porque se podia aproveitar a água do rio, né, e os terrenos ao redor. Tá? Então, e por que essa ferrovia foi construída? Para atender às necessidades de exportação do café que era produzido no interior de São Paulo. Né? Santo André não produzia café, a cidade de São Paulo não produzia café, a não ser numa escala pequena. Né? Comercialmente, o café foi sendo produzido no oeste de São Paulo. Mas todas as ferrovias construídas para a produção cafeeira se concentravam na cidade de São Paulo e a partir de lá uma única fazia o trajeto até Santos, que é essa que passa na nossa cidade, Mauá, né, até Paranapiacaba e lá até Santos. Então, isso aqui vai mudar a história e vai ser de fato a gênese da nossa cidade, né? Porque até então, vamos dizer assim, o núcleo de maior povoação, primeiro, né, administrativamente, tudo era freguesia de São Bernardo. Né? Não tinha Santo André, São Bernardo, São Caetano. Tudo era um só e era São Bernardo. E o núcleo maior de povoamento estava em torno do que é hoje a igreja matriz de São Bernardo, porque lá era uma parada de tropeiros. Né? Qual era, né, o meio de comunicação? Tropa de mula. Né? Então ali tinha uma parada, que era no alto da serra, e depois se descia para o litoral. Então ali era o núcleo mais intenso de povoamento. Com a chegada da ferrovia e da estação, esse panorama se modifica. Tá? Esse lugar passa a ser atrativo. Por quê? Porque foi construído, reconstruído, né? As pessoas foram chegando e foram construindo para ficar assim, né? Então, Caju, né? Caju. Me diga o seguinte, por que uma estação ferroviária pode fazer as pessoas chegarem mais nesse lugar do que em outros? Porque elas têm os ramais, né? Elas precisam desses ramais, desse acesso, para poder que eles possam chegar para o lugar desejado com mais rapidez. Né? Isso, você falou a palavra. Lembra-se que a gente comentou lá atrás? Que a produção pode estar concentrada num lugar, mas ela tem que estar, se espalhar, circular por vários lugares, né? Sem a ferrovia, a Revolução Industrial não existiria. Vocês imaginem produzir aqueles monte, na época a primeira indústria de algodão, produzir aquelas peças de algodão e não ter ferrovia para transportar? Não tinha o menor sentido aumentar a produção e não ter um transporte rápido. Né? Então, a ferrovia é o símbolo da modernidade no século XIX. É o símbolo do novo, da velocidade, do que é moderno. Vejam a imponência da Estação da Luz. Não é? E o que levou a Estação a região da Luz era uma várzea de criação de porcos. Foi a implantação da ferrovia e da estação que deu àquele lugar a notoriedade que ele vai ter. A criação de Campos Elíseos, o bairro de elite, naquela época paulistana. Por quê? Porque a ferrovia possibilitava não só o transporte de mercadorias, mas também possibilitava se deslocar com maior rapidez. Então, a própria noção de tempo e espaço muda. Né? Veja, antes de mula, eu levava o dia inteiro para ir daqui ao Ipiranga, sei lá, de cavalo, né? Quantas horas? Poxa, de trem agora eu vou em 20 minutos. Muda a tua relação com o tempo e com o espaço, e isso permite algo que o capitalismo quer, que a gente possa circular mais, nós e as mercadorias.
né? Então ela vem trazendo esse símbolo da modernidade. E aí acontece isso que o Casulo falou. Vem indústrias e vem as pessoas, né? E aqueles que eram proprietários de terra se aproveitam, porque essas terras se valorizam, as terras em torno da ferrovia. Paranapiacaba, vocês já devem saber, né, historicamente, como foi importante a ferrovia. Foi a primeira ferrovia, apesar da Inglaterra ter o domínio de técnicas, etc. e tal, essa foi a primeira linha que eles venceram a altitude de 800 metros. Então, foi criado, os planos inclinados foram criados especialmente para aqui. Por isso ela é importante mundialmente, né? Então, essa passagem, essa presença forte da indústria na nossa cidade vai marcar também o desaparecimento da nossa cidade como subúrbio. Né? Por quê? Porque ela vai motivar uma migração intensa e uma profunda especulação com a terra. Né? E isso faz com que os trabalhadores já não consigam ter acesso a esses lotes. Ao contrário, na década de 30, 40, já tem, por exemplo, déficit habitacional para o operário em Santo André. Né? Tanto é que os conjuntos do IAPI, né, sabem, da Vila Guilmar, né, eles foram produzidos, né, para tentar minimizar esse déficit. Né? Mas mesmo assim, olhem para eles, já devem ter circulado. Olha o espaço que tem entre os prédios. Né? Entre um prédio e outro, olha a área verde que tem. Hoje você vai em qualquer condomínio que é destinado para a classe operária, é sufocante, né? É um prédio colado no outro, os apartamentos muito pequenos, de péssima qualidade, né? E ali você tem uma área verde imensa, né? Tá? Essa aqui é Queiroz dos Santos, a Via Queiroz dos Santos, e aqui é a cor. Aqui no fundo é a construção da Catedral do Carmo. Tá? Essa empresa de cadeiras, ela se instalou em Santo André em 1899, na Oliveira Lima, na Rua Oliveira Lima. Né? Depois ela cresceu, precisou de mais espaço. Para onde ela veio? Para perto da estação. Para quê? Para facilitar o transporte. Né? Ali ela já estava na boca da ferrovia mesmo. Né? Mas não existe mais, né? Oi? Não existe mais. Não, só o prédio, né, que está lá. Não é natural a enchente. Na verdade, o que é natural é a cheia do rio. O rio tem a sua vida, né? Ele tem o seu ciclo, tem o seu momento, não é? Agora, nós vamos lá e construímos do lado do rio. Não é culpa da natureza, não é? Ué, não é? A natureza não tem culpa. Mas olha, eu acho que é interessante a gente pensar, né? Isso aqui é a vida e o cotidiano da nossa cidade, né? Pessoas com um trabalho pesado, árduo, né? Em grandes empresas, mas numa situação precária, né? Assim, uma condição precária. Isso é parte da história da nossa cidade. Na época, não só precária no trabalho, mas precária também quando chegava em casa, né? Exato, por causa da moradia. Exato, né? Então, para a gente não esquecer, né, que essa é a nossa identidade, tem uma identidade nossa aí, né? Que é óbvio, hoje pode não ser igual, mas ela é parte da nossa história, né? Aqui, bom, o capitalismo não tem todas as cartas na mão, né? Ele tem barreiras à sua produção, porque a lógica dele é explorar a gente não poder mais. Mas a gente se organiza, né? A gente conhece o outro e fala assim, então você também está comprando carne na tua casa? Não, faz tempo que eu não está dando para comprar. Olha, eu não estou conseguindo pagar o aluguel. Eu estou indo ter que morar mais longe porque eu não estou conseguindo pagar o aluguel. E isso faz com que a gente se identifique como classe. Né? A gente diz assim, então olha, ela também não está pagando aluguel, ele também... então não é um problema só meu, olha, eu achando que eu tinha que ir no psiquiatra tomar remédio, não é no psiquiatra que eu vou não, eu vou no sindicato. A minha neta falou assim, ainda bem que não sou eu que faço fono.
Quer dizer, né? Ela sabe que o forno seria uma... Mas ela falou isso que você está falando aí. O arquiteto não captaria nos nós. Isso mesmo. Então aqui, olha, eu peguei uma foto mais velha, da década de 50, dos operários da Rodia em greve. Né? Acho que vocês, o Ademir já deve ter falado e outros aqui para vocês, mas vocês devem saber que Santo André, desde o início do século, tinha um embrião, né, de organização operária, participou da greve geral de 1907, proposta, teve operário morto em 1919, que é o Castellani, com 19 anos, né, foi morto pela polícia, né? E aí na década de em 46 elegeu o primeiro prefeito do Partido Comunista do Brasil, foi Santo André que elegeu, né? O Armando Mazo e os seus companheiros de chapa. Eles não estavam dentro da legenda do Partido Comunista porque ela era proibida, mas, né, todo mundo sabia disso. E eu acho que isso indica uma história de luta, né? Então, nossa cidade é operária e tem uma história de luta, né, de organização e etc. E aqui é uma foto mais recente da petroquímica. Tá? No final dos anos 70 também uma greve, né, dos anos 80, já com a CUT, né, que também nasceu, não exatamente aqui, mas nasceu, né, nas nossas regiões. Né? Bom, esse aqui eu trouxe para vocês porque, lendo as atas da Câmara, chamava-se, até 1938, chamava-se Câmara de São Bernardo, porque não existia município de Santo André, né? É muito interessante como eles abriam os loteamentos, gente. Então é assim, por exemplo, Carlos de Campos, né, pediu para abrir um loteamento chamado assim, assim, assim. O que era abrir o loteamento? O cara ia lá com uma escavadeira, sei lá como é que se chamava na época, uma máquina, tá? Derrubava a mata se tivesse, capoeira, o que fosse, abria uma grande via. Ele abria, assim, as vias principais, 3 vias, tá? E vendia os lotes. As ruas, por exemplo, você comprava um lote, eu comprava um lote, o nosso lote era distante. Para a gente chegar na via principal, a gente mesmo fazia a picada. Não tinha rua. Não tinha legislação que obrigasse o sujeito a pôr calçamento, iluminação, rede de água, esgoto, nada disso. Ele abria as vias principais e ia vendendo o lote. E o uso das pessoas é que ia fazendo os trilhos, os caminhos de terra, entre um lugar e outro. Esse aqui é o primeiro loteamento em Santo André que aparece com uma planta urbanística. Isso é da década de 20, 1920. Né? E aí vocês precisam ver os vereadores na Câmara babando o ovo por causa desse loteamento, né? Porque era uma expressão da modernidade chegando em Santo André, percebe? Era uma empresa de São Paulo, né? Dos mesmos que lotearam Santana. Né? Quem vai lá em Santana e vai naquela rua Alfredo Pujol, ele é um dos donos dessa empresa. Né? Ele e o irmão. Tá? Então aqui, olha, tá a ferrovia. Vejam que aqui ele pensou os lotes em diagonal, né? Depois não ficaram assim. Por quê? Porque esses daqui eram os lotes industriais. E aí os ramais ferroviários atingiriam cada um dos lotes. Exatamente aquilo que o senhor Casum falou. Tá? E aí ele pensou o bairro Jardim, né? Veja que mais distante da estação é o bairro Operário, né? Aqui era o bairro, a parte mais nobre, a parte mais próxima do centro, né? Onde tinha o Distrito de Paz já na época, né? E vejam que é tudo esquadrinhado, né? Determinado. E isso aqui, o que será que é? Olha como a especulação nunca vem do nada. Isso desenho do carro? Parece mesmo. É quase isso. É o desenho da linha do bondinho. Não era um bondinho... Quase, né? Quase. Por quê? Para que ele conseguisse vender os lotes mais distantes, que era para os operários, tá? Ele tinha que ter um meio de transporte que levasse até a estação. Tá? Então, junto
com a aprovação da planta, eles pediram na prefeitura a possibilidade de comandar o meio de transporte. Então eles tinham um monopólio desse transporte também, né? Monopólio da terra e monopólio do transporte, né? Para quê? Para que esse monopólio pudesse fazer eles venderem os lotes. Camilópolis, quando foi loteada, o loteador levava para lá gerador para dizer que ia ter luz. Quando ele loteou tudo, ele tirou o gerador e deixou o bairro. Mas é para vocês terem uma ideia quando eu disse para vocês, olha, o que produz a cidade? São esses interesses, né? O outro falou que tinha linha de ônibus e conseguiu na prefeitura uma linha de ônibus para levar até lá. Operou a linha de ônibus até vender todos os lotes. Depois, aí a população, o que acontece? Se organiza, reivindica para a prefeitura implantar a linha, né? Essa aqui é a lógica. Bom, veja, aqui, olha, na década de 40, veja, Santo André já era um município bastante industrializado, boa parte da industrial já estava ocupada por indústria, e olha a imagem bucólica aqui da Vila Assunção. Tá? Charrete, que era muito comum ainda de circular pela cidade, né? A casa isolada, né? Não aquelas casas geminadas, com quintal, aquilo que eu falei para vocês, a imagem do subúrbio. Então, durante muito tempo, conviveu, né, essa forma do subúrbio com aquela da cidade industrial. Aqui é a Vila Homero Tom sendo loteada, tá? Que as principais vias, já algumas casas, infelizmente não dá para ver muito bem aqui. Devia ter trazido antes para ver como ficava a imagem. Bom, as habitações operárias. Olha lá, trouxe uma foto do prédio do IAPI, que acho que vocês conhecem a história, né? Não vou retomar, uma história bonita eu acho que de luta dos operários para conseguir. E aqui é a imagem da favela João Ramalho. Ali não, Ianise. João Ramalho ou parte de Ramalho? Não, aí é o João Vicentinho. Ah, bom. Aqui é na catequese, essa é da catequese. Esse aqui é o da catequese. É daquele núcleo da catequese. Isso, né? Então veja, uma parte, né, consegue ser atendida por esses conjuntos, mas a partir dos anos 50, quem chega na cidade já não encontra nenhuma política habitacional possível a não ser a ocupação de favela. É o que restava para essa parcela. E aí, essa população se organiza também, não só no sindicato, mas também por moradia, né? Aqui, à esquerda é a ocupação do Centreville, na década de 80. Cadê o Padre Mal? É verdade. E aqui, eu não sei se vocês se lembram, no Jardim Alvorada, quando o Inocop também não entregava as unidades, os prédios estavam lá construídos, eles não entregavam, a população ocupou. Né? Então tem lá a polícia e a ocupação. Né? Que olha a diferença, né, da moradia operária já nos anos 70 e aquela lá dos anos 40, 50. Né? E a de hoje, então, pior ainda. Né? Mas também a cidade é o lugar das festas, né, gente? Dos encontros também, né? Então aqui peguei uma foto do carnaval na década de 30, tem várias fotos de carnaval em Santo André. Eu não tinha ideia de que o carnaval de Santo André tivesse sido uma festa tão popular. Porque hoje, assim, você tem o carnaval de salão, né, que é no clube, que é pago, e tem o desfile das escolas. Mas carnaval de rua, de bloco na rua, quase não tem, né? Tem o bloco da baixaria, que vai lá na Vera Lima no sábado, mas é muito pouco. E fazendo a pesquisa, assim, eu fiquei admirada de ver como o carnaval era na rua. Uma outra foto que eu achei interessante lá no museu, é bem velha essa foto, é de 1908. Nossa. Era a orquestra dos operários e moradores de Paranapiacaba. E eles tocavam no Natal. E eu achei muito legal. Isso para mostrar assim, aquilo que eu falei para vocês, né? Tem as nossas relações cotidianas, né? A nossa vida, o modo como a gente vai construindo as nossas possibilidades. E aqui é um bar, que também é parte da nossa história, né? Esse bar aqui era
na Doc Lobo, ali na Praça Kennedy, onde hoje, sabe, é uma daquelas esquinas, onde foi durante muito tempo um outro bar meio natural, etc. Foi um dos primeiros bares de Santo André. Pizzaria Joia ali agora? Do outro lado, Jorge, do outro lado. Subindo, né? Subindo, isso. A Perimetral, por exemplo, né? Que parece que Santo André nasceu com aquela avenida. Né? E aí eu achei importante a gente lembrar que não. Foi uma opção, né, de fazer. E aí as duas fotos mostram o quanto é preciso demolir na cidade para construir o novo. Né? E isso hoje faz a gente pensar, né, em todas as remoções de favelas, de núcleos, etc. Muitas vezes para construir ou vias, ou estádio, ou coisas que realmente essa população sequer vai ter acesso. Né? Essa que saiu, muitas vezes não tem acesso. Quando a pessoa ainda tem o título de propriedade, ela ainda recebe uma indenização. Se ela não tem o título, nem essa indenização ela recebe. Muitas vezes, mesmo estando lá 20 anos, 30 Isso é injustiça, né? Então, trouxe para a gente lembrar porque, né, foi uma transformação grande na cidade. Ela cindiu a cidade, né? A rua, que era anterior ao Alfredo Flacker, era uma rua de restaurante, rua de comércio, etc. Era uma expansão da continuação do centro. E abrir esse buracão, né, para fazer a parte rebaixada, etc., dividiu a cidade. Né? Não é fácil. Você não vem do centro, o centro parece que acaba ali na Perimetral. Né? Em 1973, eu estudava no Senai de Santo André e eu passava por aí todos os dias, na época que estavam abrindo a Perimetral. Então tinha assim, muito prédio com uma parte que tinha sido demolida e que tinha ficado restado, uma parte de sobrado, de casas mesmo. É sempre importante a gente lembrar que quando, né, essa edificação é destruída, também vai parte da memória das pessoas que estavam lá com ela, né? Porque, especialmente as pessoas que viveram muito tempo num lugar, quer dizer, há um sentimento de perda, né? Quando esse lugar vai abaixo, quando ele é destruído, né? É como se a história para ela, é como se ela sentisse que a história dela não tem importância. Né? Pode ser dilapidada, a minha história não tem significado, não é significativa. Né? Eu me lembro que quando eu estudei a coisa da cidade Pirebe, que as casas foram retiradas dali, tinha muitos velhinhos que moravam ali há muitos anos, 30, 40 anos. Né? E uma delas me disse, o que falta, o que sobra para nós? As nossas memórias, por isso que eu quero ficar aqui. É isso, né? O que era? Ela era velhinha, o que restava para ela na vida? As memórias dela, do lugar, dos vizinhos, então ela queria ficar, né, naquele lugar. Reparem a verticalização da cidade, né? Como a nossa cidade tinha uma morfologia de um casario baixo, né? E de repente uma parcela dela, ó, né, você se sente até sufocada, né, com esses prédios. Né? Aqui é o começo da avenida, a ferrovia, o começo da avenida industrial. Aqui é a antiga GE, Black Decker, né? Aí depois para cá tem a Vernizes, a casa de... a fábrica de tintas e vernizes, que eu esqueci o nome dela. Coral. Depois a Armico, depois a Fichet, né, Takenaka, Copas, IAP, tinha lá todo. E aqui, ó, a caixa d'água, né, para lembrar a gente quando vai lá no Gran Plaza Shopping que aquilo foi uma indústria, uma área industrial. E também ela tá aí. Ela está aqui, né? Ela é uma das coisas que sobrou, vamos dizer assim, daquele tempo passado, né? E que faz a gente lembrar que, olha, onde está esse shopping aqui, né? Muita gente trabalhou aqui, etc. O início, não sei se vocês sabem, mas o início da Industrial Quarteirão antes foi a sede do primeiro, foi a primeira sede do Partido Comunista em
em Santo André foi na Avenida Industrial. Claro, perto de onde estavam os operários, a indústria, né? Etc, né? Aqui é a continuação. Só para aqui, ó, é o que era a parte de escritórios da GE, isso. E aqui onde é a forma industrial antiga presente ainda, né? Para mostrar para vocês aquilo que eu falei, que às vezes a cidade guarda formas de um tempo passado, né? Então, algumas coisas, às vezes, ainda a gente consegue identificar desse passado. Mas vejam a tendência, né, da verticalização se espraiando para além do centro, né, para outras áreas, né? Aqui, duas fotos para mostrar isso. A vista aérea de Santo André, do centro de Santo André, na década de 50. Veja como é um centro de casario baixo, né? Pouquíssimos edifícios na década de 50. E aqui, né, uma foto do centro, do Paço, pegando em direção ao centro, Praça do Carmo. Está ali para a gente ter ideia desse processo de verticalização, né, dessas transformações, né? Essas transformações sempre têm interesses econômicos, políticos envolvidos, né? E às vezes também tem resistências a elas, né? Nem sempre elas são transformações que são aceitas passivamente pela população. Às vezes são, às vezes não são. Então é importante a gente pensar nessas transformações não como algo natural, mas como algo que envolve determinados interesses, né, que estão ali em jogo, né? Então, quem é que vai se beneficiar de fato das transformações, né? É importante. Por isso que é importante a gente tentar participar, no que for possível para a gente, dos fóruns de decisão sobre a nossa cidade, dos conselhos, né, do plano diretor, das audiências, né, para tentar interferir. Olha, que tipo de cidade a gente quer semear para o futuro, né? Eu contei uma história para vocês de uma cidade que foi semeada lá atrás. E o que a gente quer para o futuro, né? Que tipo de cidade que a gente quer semear? Em teu solo semeias a vida. Qual é a vida que a gente quer? Que tipo de vida a gente quer? Né? A gente quer uma vida que privilegie os automóveis, ou a gente quer uma vida que privilegie praças, que privilegie lugares de encontro, né? Que privilegie esse tipo de organização que vocês têm, né? Que vocês fazem, né? Não sei se fui útil a vocês, né? Para inspirar o trabalho de vocês, né? Esse poema geográfico. É a minha visão, né, a partir da geografia, então espero poder ter ajudado vocês, inspirado de alguma maneira aí no trabalho de vocês, que eu considero muito importante.